Então vamos lá. A paraxá dessa semana é a paraxá Vaerá, que é justamente a paraxá quando Hashem começa a decretar os 10 castigos sobre as 10 pragas, né, sobre o povo egípcio, né? E a paraxá começa da seguinte forma, né? Começa com Moshe, com Moisés reclamando com Hashem, justamente da atitude do faraó, porque quanto mais Moisés trabalhava para ajudar o povo e para salvar o povo, cada vez mais o faraó ia lá e castigava o povo de Israel, né? Ele fala, Na internet tem. de misericórdia. Então, essa paraxá inicia justamente com essa frase que Hashem mostrando, né, que todo esse sofrimento, e isso não vale não só para o sofrimento que está na Torá, mas isso também vale para o sofrimento que a gente vive na nossa vida, né? O sofrimento, que por mais que a gente pode estar enxergando a vida naquele momento como algo duro, na verdade, todos os sentimentos e toda a intenção que Hashem faz com a gente é uma intenção de sentimento de misericórdia e nunca um sentimento de ira. E daí a paraxá continua. E a paraxá continua. Shalom, seu Wellington. É o Wellington. Bem, Shalom. Tá escuro ali dele. Shalom, Wellington. estão me vendo não? Não, tá escuro. Tá tudo escuro. Eu esqueci. Tá fantástico. É que eu vou me aparamentar. Tá. Vou- Os olhos. Eu vou pegar a minha cobertura. Ah, sim. Então vamos lá. Vamos continuar então. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Olha. Aí, continuando agora a paraxá, né? Moshe, Deus, né, Hashem, manda justamente Moisés ir aos campos e conversar com o povo de Israel, falar para eles servirem a Hashem. Né? E Moshe, quando chega lá nos campos de trabalho dos egípcios, ele fala para o povo, né? Vamos sair daqui, vamos para o deserto, o Criador está mandando a gente sair do Egito. Só que o povo fala o seguinte para Moisés, né? Como que podemos servir dois senhores? E daí Moisés, né, Moshe, ele de certa forma se desanima com justamente a animação, né, com o povo não recebeu sua mensagem com tanto entusiasmo, né? E Hashem fala para ele ter paciência com o povo e não só isso, para ele também ao mesmo tempo ter paciência com o faraó. E chega até a ser engraçado, né? Para ele ter paciência com o faraó e com o povo também. E daí a paraxá continua, né? Que falando justamente que Moisés entrou no palácio do faraó, porém ele estava proibido de entrar no palácio. Só que Hashem, de certa forma, cegou os guardas, onde os guardas não conseguiram perceber que Moisés e Arão estavam entrando, né, no palácio do faraó, e eles conseguiram entrar em contato com o faraó. E o faraó, na hora, fica assustado e ele não consegue dar a ordem de colocar tanto Moisés quanto o Arão para fora, né, do palácio. Seu Wellington, posso pedir só um favor para você colocar no mudo? Quem está escutando? Botar no mudo o botãozinho? Vamos lá. E daí, o Midrash relata que quando Moisés chegou no palácio, Hashem já falou o seguinte para Moisés, já falou que o coração do faraó já era bastante endurecido.
E ele fala o seguinte, e eu, Hashem, agora estou endurecendo ainda mais o seu coração. E daí surge uma pergunta, né, que até o Midrash abre, né? Poxa, será que tinha jeito do faraó retirar esse coração endurecido dele? E daí os sábios dão a resposta, né, no Midrash, que eles falam o seguinte, né, que aquele que deseja se purificar recebe ajuda divina, mas aquele que deseja se macular lhe é dada a oportunidade. Ou seja, o faraó, ele queria ter essas ações, né? Se o faraó quisesse, ele poderia amolecer o seu coração no lugar de endurecer. Ele tem o livre-arbítrio para poder realizar essas mudanças dentro dele. Mas, não, ele decidiu optar pelo outro caminho, né? E daí, continuando, Moshe chega até ao faraó e anuncia a primeira praga, né? E ele fala justamente que se o faraó ele não libertasse o povo de Israel, o que iria acontecer? Ele iria transformar a água do rio Nilo em sangue. Mas daí o faraó não dá ouvido para ele e não está nem aí para Moisés, né? E Hashem vai e manda Moisés pegar o cajado dele e bater no rio Nilo, que o rio Nilo ia se transformar em sangue. Mas Moshe, como ele era muito humilde, né, ele fala, não, eu não posso fazer isso. Sabe por que, Hashem, eu não posso fazer isso? Porque quando eu era um recém-nascido, me colocaram numa cesta e foi o rio Nilo que me carregou. E em nenhum momento o rio Nilo me afogou. Por que eu agora iria agir com ingratidão? E Hashem ficou muito orgulhoso. E Arão vai, toca com o cajado no rio Nilo e o rio Nilo se transforma em sangue. E o Midrash relata que justamente não só o rio Nilo, mas todos os rios que todos os egípcios, até os subterrâneos, que os egípcios utilizavam para poder beber a água, né, eles eram sangue. Tudo se transformou em sangue. Qualquer líquido que os egípcios iriam tomar tinha virado sangue, com exceção da terra de Goshen, que era a terra onde o povo de Israel estava, né? E os egípcios, para poderem beber água, o que eles fizeram? Eles foram lá eles iam na terra dos judeus e eles tinham que comprar a água do povo de Israel, porque essa na verdade era a única forma deles conseguirem beber água, e com isso o povo foi enriquecendo cada vez mais, né? Isso, para quem não lembra, também é uma parte da promessa que ele fez para Abraão, que quando o povo dele saísse, iria sair um povo rico, né? Então aí começa toda a promessa que Hashem fez através dos patriarcas. E logo depois que isso acontece, né, da primeira praga, o faraó fica assustado, né, porque a água se transforma em sangue, mas ele fala o seguinte, né, ele chama os seus feiticeiros e fala o seguinte para os feiticeiros: vocês conseguem transformar a água em sangue? E os feiticeiros falam: não, nós conseguimos também transformar a água em sangue. Então, daí os feiticeiros vão, transformam a água em sangue, e ao fazerem isso, ao os feiticeiros fazerem isso, o faraó se torna de certa forma tranquilo, né? Ele fica tranquilizado. Moisés conseguiu transformar a água em sangue, os meus feiticeiros também conseguem. Ok? Shalom. Olá, Mari. Seu Wellington, você está com duas... Posso pedir só para você colocar no mudo? Eu estou mudando de computador. Sim. Valeu. Não entendi. Bom, vamos lá. Acho que botou agora. Eu só estou acertando aqui, meu. Tá bom. Aí, tudo bem. Aí, com isso, a gente termina a primeira praga. E logo depois, Moshe volta de novo ao faraó e ele fala o seguinte com o faraó, né? Ele fala:
olha só, eu estou voltando aqui. Se você não libertar o povo de Israel, o que eu vou fazer? Se você não libertar o povo de Israel, eu vou trazer uma praga de rãs para o Egito. E daí o faraó não está nem aí, ele nem liga para o que Moisés fala, e Moisés vai, mas essa praga também quem realiza é Arão, porque Arão bate com o cajado na água e começam a sair várias rãs, né, vários sapos, e o Midrash relata que eram muitos sapos, muitos, e eles eram enormes, né? E os egípcios, muito incomodados com aquelas rãs, eles batiam na cabeça da rã para poder matar, e quando eles matavam aquela rã, ela cuspia outras rãs, outros filhotes, né? E assim continuavam e rãs e cada vez mais rãs, e eles não conseguiam dormir porque a rã faz aquele grunhido, né? Aquele barulho, e eles não conseguiam. Eles não conseguiam com esse grunhido das rãs, né? E não só isso, as rãs também, o Midrash relata que tinha um cheiro insuportável. Não só o cheiro, as rãs também comeram uma parte da agricultura dos egípcios, então foi horrível, né? E o faraó chama de novo seus feiticeiros, e ele fala com seus feiticeiros: vocês conseguem trazer aí uma rã, vocês conseguem fazer isso que o Moisés fez? E os feiticeiros conseguiam fazer a mesma coisa. E o faraó vai lá e fica despreocupado: não, se os meus feiticeiros conseguem fazer, o que eu vou me preocupar? Isso daí não é Deus, não é nada não. Isso daí Moisés também é um feiticeiro. E daí continua. Daí Moisés não podia mais entrar no palácio, porque o faraó não é bobo nem nada, né? E daí o Criador manda Moisés encontrar com o faraó onde ele fazia suas necessidades. Bom, para quem não sabe, para os egípcios, né, o faraó era considerado um deus, né? Ele era um deus vivo, né? Ele era um deus, era como se fosse o deus que veio através de um corpo humano, né? Então todo faraó era considerado um deus. Então eles acreditavam que o faraó não fazia suas necessidades fisiológicas, né? Só que Hashem falou para Moisés o ponto que o faraó ia, e Moisés chegou lá e encontrou o faraó. E daí Moisés falou se ele não tinha vergonha de enganar o povo, e ele falou que não tinha vergonha de enganar ninguém, que os egípcios eram um povo muito tolo e acreditavam que ele seria um deus, né? E daí Moisés pede mais uma vez para ele poder se arrepender, para ele poder fazer um atechuvá, para fazer um arrependimento e libertar o povo de Israel. Só que mais uma vez o faraó nega o pedido de Moisés. E ele nega o pedido, e Moisés sai de encontro ao faraó, e Hashem falou o seguinte para Moisés: eu quero que você golpeie o pó da terra. Só que Moisés, mais uma vez, não aceita isso. Ele fala: como que eu vou poder golpear o pó da terra, Criador? Se foi o pó da terra que escondeu o corpo do egípcio que eu tive que matar. E daí, o Criador aceita essa resposta também muito feliz, né, de Moisés. Ele tinha muito respeito, não só pelas pessoas, mas também por tudo que ajudou ele. Ele era uma pessoa muito grata, desde pessoas até o ambiente. E daí Arão vai e bate com o cajado no pó da terra. E daí o pó da terra se transforma em piolho. E o Midrash relata que foi uma praga horrível de piolhos. Então as pessoas tiveram que todas rasparem as suas cabeças. Os piolhos mordiam muito elas, então as incomodavam, né? Cada vez mais. E o faraó começou a ficar desesperado e chamou seus feiticeiros de novo. Porém, agora, quando ele chama os seus feiticeiros, ele fala para os feiticeiros: vocês conseguem produzir piolhos através de alguma coisa? Através do pó da terra? E daí os magos falam que não, a gente não consegue fazer isso. E daí o faraó começa a ficar temeroso, né? Ele começa a perceber que o que Moisés está fazendo, ele não é um feiticeiro, e sim
foi o Criador que enviou Moisés ali para poder libertar o povo. Mas mesmo assim, o faraó continua com seu coração endurecido, ele não faz chuvar e continua andando nesse caminho, né? E Moisés vai mais uma vez ao encontro do faraó, onde ele fazia suas necessidades fisiológicas. Só que dessa vez ele vai mais cedo, porque o Criador fala para ele: o faraó já sabe que você vai visitá-lo nesse horário. Então agora ele está indo mais cedo realizar suas necessidades. Então eu quero que você vá mais cedo e encontre com o faraó. E Moshe vai lá mais uma vez mais cedo e encontra lá o faraó. E o faraó já está com bastante raiva dele, né? Chega até a ser uma cena engraçada, né? Se a gente for imaginar. Aí ele fala para poder libertar o povo e o faraó fala: não, essa praga de piolhos, eu vou libertar o seu povo por causa de uma praga de piolhos, isso jamais vai me afetar. E daí Moisés fala justamente que a próxima praga não serão mais piolhos, e sim serão as feras. Então, se você não libertar o povo, as feras vão atacar o povo egípcio, vão devorar as pessoas no meio da rua, vão atacar o seu palácio. Isso se você não voltar atrás com sua decisão e libertar o povo. Daí o faraó, mais uma vez, nem liga, né? A gente inicia nesse ciclo novamente, o faraó não aceita a ideia de Moisés de libertar o povo, e mais uma vez Moisés vai e realiza a praga que Hashem decretou, né? Então o Midrash relata que vários animais, ursos, leões, escorpiões, serpentes, começaram a aparecer no Egito e atacar em praça pública, ursos devorando pessoas, comendo pessoas, escorpiões picando as pessoas dentro de casa, serpentes também picando as pessoas no campo de trabalho. Então as pessoas começaram a sofrer muito, e agora, mais do que as outras pragas, o faraó começa a se assustar bastante. Então o faraó manda chamar Moisés. Moisés vai até o palácio e ele pede para que Moisés pare com essa praga, né? Que os animais selvagens saiam do Egito. Mas aí o que acontece? Moisés fala que sim, mas para isso acontecer, ele teria que fazer um sacrifício para Hashem. Esse sacrifício teria que ser no deserto, longe da idolatria do Egito. Mas aí, de primeira ordem, o faraó aceita. O faraó fala: não, tudo bem, não tem problema, eu só quero que você retire primeiro essa praga. E daí Moisés vai e retira a praga através da sua conexão com o Criador. E quando Moisés volta de novo ao faraó, o faraó muda de ideia. Não vai ser assim, seu povo não vai poder cultuar seu Deus fora do Egito, e eu mudei de ideia. E daí, sabendo disso, que o faraó voltou atrás da sua decisão, o Criador já manda Moisés ir no outro dia e conversar de novo com o faraó. E o faraó mais uma vez bate o pé e fala: não vou aceitar a sua imposição. O povo hebreu é o povo que sustenta aqui o Egito, eles são os meus escravos e você não tem direito nenhum sobre eles. E Moisés fala: muito bem, então a próxima praga que vai acontecer aqui vai ser a praga da peste. E o Midrash relata isso muito bem, né? Moisés ia toda vez conversar com o faraó. E por que Moisés ia toda vez conversar com o faraó? O Midrash explica que ele fazia isso justamente para o faraó fazer techuvá, justamente para o faraó desistir da sua ganância, né? E da sua egolatria, né? Como se ele fosse um Deus, como se ele mandasse nas pessoas, né? Como se as pessoas fossem delas, né? Como se na verdade as pessoas fossem escravos delas. Quando na verdade as pessoas, a única pessoa, o único Senhor que existe é o Criador, né? E por conta do seu poder, né, do seu ego, nenhuma vez, até a quinta praga que a gente está observando aqui, o faraó não volta atrás das suas decisões. E daí
essa praga assola, essa peste, né, ataca os animais, né? Então todos os animais dos egípcios, né, as vacas, os bois, os cavalos, todos esses animais eles começam a morrer de uma peste que acontece no Egito. Então uma vasta quantidade dos animais egípcios são mortos por essa peste, né? E cada vez mais o faraó fica assustado, né, com essas pragas que o Criador vai realizando sobre o Egito. Porém, depois dessa quinta praga, Moisés vai pela última vez, né, agora conversar com o faraó, e a resposta é justamente a mesma: não. E quando ele recebe esse não, Hashem decreta a sexta praga no Egito, né, que é a praga da sarna, né? Então, durante essa praga, né, o Midrash relata que o Criador mandou Moisés e Arão pegarem uma quantidade de cinzas, uma mão cheia de cinzas, e jogarem para cima. Quando eles jogaram para cima, essas cinzas se espalharam e se transformaram em sarnas. E essa sarna atacou todo o povo do Egito. A sarna já era uma doença, que o Midrash explica, conhecida pelos egípcios. Só que nunca aconteceu numa proporção tão grande, né? Então a sarna ataca todos os egípcios e o Midrash relata que a maioria dos feiticeiros, né, do faraó morreram por conta dessa sarna, né? E uma grande quantidade, né, de pessoas tiveram isso. O Midrash fala também que formavam bolhas, essas bolhas estouravam e as pessoas ficavam cobertas de feridas, né, de pus, e fediam bastante. O Midrash relata que era realmente uma situação de pandemia, né, como se o Egito tivesse uma grande pandemia. E aí o faraó continua com seu coração endurecido e não se arrepende de coração, né? Daí Moisés vai e anuncia a sétima praga. Porém, quando ele anuncia essa sétima praga, ele anuncia para o povo egípcio também. Então ele fala para o povo egípcio: olha só, a partir de determinado horário vai ter uma chuva muito grande de granizo aqui no Egito. Se vocês quiserem sobreviver, vão para as suas casas, se protejam, porque vai ser uma chuva muito violenta. E daí, o Midrash fala que uma parcela pequena dos egípcios realmente ficaram temerosos, né, depois de observar todas essas pragas. Eles ficaram dentro de casa, mas a maioria dos egípcios não estavam nem aí. E aí, dito e feito, Hashem é tão piedoso, né, que o Midrash fala que inicialmente essa chuva de granizo iniciou com uma chuva muito fina, justamente para as pessoas entenderem: olha, o horário que Moisés falou realmente está aí. Só que não, as pessoas não mudaram de ideia, e o Midrash fala que essas pedras desse granizo eram enormes, eram gigantes, né? E elas caíam, e as pessoas que estavam na rua, algumas foram mortas, né, porque eram pedras enormes caindo em cima. Os animais também, os poucos que haviam sobrevivido da peste, também morreram por conta desses granizos que caíram em cima deles. A plantação também foi destruída. O Midrash fala que a única parte que não foi destruída foi o trigo, justamente para ter a próxima praga, que seria a praga dos gafanhotos. Mas também o campo ele é danificado, porque várias pedras de granizo começam a cair e começam a destruir o campo de plantação dos egípcios, né, tirando toda a sua subsistência, né, que agora eles estão sem os animais para poder se alimentar da carne, e estão com os campos muito prejudicados, né, por conta da chuva de granizo. E fala não só isso, né, o Midrash também detalha como que era esse granizo, né. Fala que era uma mistura de gelo e fogo. Então, por isso, dessa forma, também destruiu os campos de plantação. E com isso, o Midrash dessa semana se encerra. Era um Midrash justamente sobre essas pragas.
e no próximo Midrash vai abordar as outras pragas e continuar com a narrativa da Torá. E agora eu trouxe a minha conclusão, né? Bom, a minha conclusão dessa paraxá, o que eu aprendi com essa paraxá? O que eu posso tirar para a minha vida? Pelo menos o que eu posso falar aqui para mim, né? Bom, a gente conseguiu observar que a gente, pelo menos eu, quando reli essa paraxá, né? Agora eu li ela com outros olhos, e para mim, a gente pode aprender muito com o faraó. A gente pode aprender com o faraó como não se deve fazer, né? Porque se a gente for observar desde o início, o que o faraó faz é aquilo que o Moré vem ultimamente mais ensinando, que é o looping. O que acontece? O faraó, o Moisés vem, fala que vai acontecer uma praga, o faraó não aceita, a praga acontece, o faraó se assusta, mas logo depois que a praga sai, o faraó se sente autoconfiante para poder mandar e desmandar e continuar com seu ego. Então, eu acho que a mensagem dessa paraxá veio justamente para a gente combater o looping que vive na nossa vida. Porque o faraó, o que mais que ele viveu nessa paraxá? Foi o looping. Então ele ficava com medo, ele se arrependia, não, eu só vou libertar o povo. Mas depois o que ele fazia? Voltava atrás. Por que ele voltava atrás? Por causa do seu ego. Então ele estava sempre nesse looping de pragas e passava da praga, e aí ele ficava autoconfiante, vinha a praga de novo, ele se desesperava. Então eu acho que muitas vezes na nossa vida nós às vezes agimos como um faraó, né? Óbvio que nós não temos o poder, né, que ele tinha, mas às vezes a gente vive no looping, né? A gente às vezes se assusta com alguma coisa, mas daqui a pouco a gente volta lá a cometer os mesmos erros, as mesmas atitudes de novo. E aí eu pensei, né? Bom, já que muitas pessoas vivem no looping, né? E eu sei que é difícil de sair, né, desse ciclo vicioso. Então, como que a gente pode se livrar desse looping, né? Então, eu fiz 3 anotações, né, na minha opinião aqui, na minha ideia. A primeira é que a gente tem que ter noção que, sim, o looping é difícil de sair. Porque quanto mais a gente caminha numa direção, maior é a energia que a gente tem que fazer para retroceder esse caminho. Então, se a gente caminhou durante tanto tempo por um caminho ruim, pela mão esquerda, para a gente voltar para a mão direita, a gente tem que voltar por esse caminho. Então, quanto mais a gente caminha, mais a gente tem que retroceder para poder sair desse caminho negativo que a gente entrou. Então, eu acho que a primeira coisa é essa noção que a gente tem que ter que, sim, realmente é difícil o looping de se sair, mas quanto antes a gente iniciar a nossa mudança, né, nosso pensamento de mudança, melhor vai ser, porque menor vai ser o caminho que a gente vai ter que percorrer para a gente poder voltar. E a segunda coisa é justamente sobre esse sentimento, né? Que eu acho que é muito importante, e eu acho que é um sistema que o Criador colocou na gente, que a gente tem que raciocinar bastante. E que a gente via que o faraó sofreu com bastante isso durante a paraxá, né? Ele ficava com bastante medo, né? Ficava assustado com as pragas, né? Mesma coisa a gente, né? E o Hayom Yom, né, que eu até coloquei nessa semana, ele fala o seguinte, né? Apenas com suspiros não seremos salvos. O suspiro é a chave para abrir o coração e os olhos para não ficarmos de braços fechados. Por que o Hayom Yom fala isso? Justamente porque quando a gente se assusta, quando a gente fica com medo, quando a gente vê que a gente cometeu um erro e quando a gente vê que a gente está no looping, o sentimento é a chave, é a abertura para a gente pensar numa estratégia, para a gente bolar uma estratégia de como nós devemos fugir desse looping, né? E por último, que eu acho também mais importante, é uma frase que eu queria até fechar com ela essa minha conclusão, que sem ela também você não consegue sair do looping, né? Que é uma frase muito famosa, né, do judaísmo, que fala o seguinte, né? Existem 2 formas de errar: agir sem pensar e pensar sem agir. Então, para a gente sair do looping, a gente precisa dessas 2 coisas: do pensar, elaborar um plano, e do agir, porque sem os 2 é impossível sair. Com isso, eu fecho a paraxá.